Expectativa também para o encontro do presidente Donald Trump e com Volodymyr Zelensky e líderes europeus que acontece hoje. E para falar sobre essa expectativa, recebemos no Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco. Professor, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Soraya, Nonato. Um prazer sempre falar com vocês. Bom, professor, de fato há uma expectativa para esse encontro de hoje. Queria uma avaliação sua. O que a gente pode esperar, tanto em relação ao tom desse encontro, né? Os ânimos, será esse primeiro encontro ao vivo e presencial de Volodymyr Zelensky com Donald Trump e também com os líderes europeus. E o que a gente pode esperar daqui para frente, né? O encontro com Putin e Trump terminou sem nenhum acordo. E o que a gente pode esperar, portanto, a partir de hoje? Olha, na verdade, o clima do lado europeu, né, e do lado da Ucrânia é um clima de preocupação, né, desde, claro, a cúpula no Alasca entre Trump e Putin, né? Os países europeus entendem que não fazia sentido, né, um encontro estritamente bilateral, né, entre os líderes de Estados Unidos e Rússia sem a presença, né, de um representante ucraniano, até porque para se discutir de fato, né, que seja um cessar-fogo, né, ou de maneira mais profunda um acordo de paz, né, os dois lados beligerantes, né, teriam que estar evidentemente presentes, né. Então, uma Europa frustrada com a atitude do presidente norte-americano, né, que se sentiu deixada de lado, né, se sentiu, né, deixada aí de escanteio. Mas, claro, né, a ideia hoje, né, desse encontro é tentar restabelecer, né, um diálogo, né, uma relação de confiança, né, também entre Kiev e Washington, né, e claro, por óbvio, né, os países europeus muito na expectativa, né, de que os Estados Unidos, né, de que Donald Trump, né, assuma, né, mais uma vez um compromisso em favor da busca por uma paz e por um entendimento, né. O que pareceu ao final da cúpula do Alasca na sexta-feira é que havia um alinhamento ali, né, do Trump com o Putin, inclusive, né, no que tange a questão do controle dos territórios que a Rússia já ocupa hoje ali na Ucrânia, né, desde o início da guerra. Soraya e Nonato, há cerca de 3 anos e meio, né, a Rússia estabeleceu posições muito firmes dentro da Ucrânia, que respondem por cerca de 20% do território do país, né? Esse é o ponto mais sensível, podemos dizer, né? A Ucrânia, claro, quer reaver o controle soberano desses espaços geográficos, né? E a Rússia entende que isso já é agora parte do território russo, inclusive foram, né, anexados, né, esses espaços ao território russo. Então, vamos ver de fato como transcorre o diálogo, mas a expectativa da Europa é que o Trump se comprometa, né, a buscar uma paz mais equilibrada, né, que também, né, atenda aos interesses ucranianos, né, e certamente, né, não atente contra a soberania do país ou não atente contra a integridade territorial da Ucrânia, especificamente no que tange a esses territórios. Pois é, professor, para muita gente, o Zelensky talvez tenha até sinalizado no fim de semana que possa admitir a perda de alguns territórios para os russos. Como é que o senhor viu essa declaração? E, por outro lado, dá para a gente esperar algo mais concreto hoje ou a gente teria que esperar uma reunião, sei lá, tripartite entre Trump, Zelensky e o próprio Putin? Esse sinal do Zelensky, né, talvez seja justamente fruto da percepção de que não adianta, né, continuar insistindo ao cabo de tanto tempo de guerra na retomada de territórios que a Ucrânia não tem condições de reaver pela força, né, do ponto de vista estratégico, militar. Quando pensamos ali no fronte, né, na guerra, a Rússia tem levado vantagens no NATO ao longo do último ano e meio, né, tem inclusive nos últimos dias conseguido avançar ali na província de Kherson, conquistando cidades estratégicas, né. Então, de fato, né, se há o interesse ucraniano, né, a busca por uma paz, né, por um cessar-fogo que seja, né, é importante, né, o governo do país se dar conta de que não adianta ficar, né, mantendo posições, né, mais extremas, né, que exijam a devolução, inclusive, por exemplo, da Crimeia, né, que foi anexada, temos que lembrar, né, há mais de 10 anos, em 2014, ali pela Rússia. Então, é um sinal talvez de lucidez, né, da Ucrânia. Claro que é algo que atenta contra princípios consagrados do direito internacional, né, como o princípio da integridade territorial, né, mas em nome de uma paz, é claro que tem que se fazer concessões, né, de todos os lados, né, para tentar chegar a um ponto de equilíbrio. E o governo do Zelensky se deu conta, né, de que o próprio Trump, né, entende que essa é uma questão difícil, né, de ser revertida, né. A Rússia consolidou posições ali muito claras, né, dentro da Ucrânia, ali no leste e no sul do país, né. Então é um passo adiante que o Zelensky dá, né, mudando posições anteriores de que ele dizia que em hipótese alguma o país aceitaria a perda territorial. Com relação a algum tipo de acordo mais definitivo hoje é difícil, né? Podemos eventualmente conseguir, sim,
alguns acertos da parte da Ucrânia, né, a Ucrânia, né, confirmando ali para o Trump, né, que está disposta verdadeiramente, né, a buscar uma paz, inclusive, né, com a cessão de partes do território que hoje a Rússia controla, pelo menos cessão temporária ou transitória de partes de territórios, né. Isso certamente depois seria levado, né, ao lado russo e a partir daí, né, poderia inclusive haver, né, uma reunião dos dois, né, principais atores, né, intermediada possivelmente por Washington, né, ou até mesmo, né, também com a participação de países europeus em nome de uma paz, né. Mas um acordo hoje, né, é difícil, né, mas pode haver sim avanços importantes, né, a depender das posturas que o lado ucraniano assuma. Ainda ficam algumas dúvidas em relação ao que a Europa pode conseguir de Donald Trump. Qual seria o papel dos líderes europeus também nessa reunião? Acho que o principal papel dos líderes europeus é conseguir, né, dos Estados Unidos, a afirmação e a confirmação, Soraya, do engajamento ali com a defesa do espaço geográfico da Europa. A Europa se mostra muito preocupada o tempo todo, né, com perspectivas futuras, né, ou seja, uma Rússia que continue assediando territórios europeus ali no entorno, né, a preocupação, né, em lideranças na França, na Alemanha, no Reino Unido, né, lideranças de países europeus da OTAN de um modo geral, né, de que a Ucrânia seja apenas um primeiro exemplo, né, de futuros avanços possíveis da Rússia, né, para outras regiões, especialmente, né, espaços onde há uma grande presença de russos étnicos, né, um grande número de pessoas, né, de ascendência russa, que falam russo, né, e há muitos desses russos étnicos em vários países ali da União Europeia e da própria OTAN. Então, uma preocupação, né, muito clara das lideranças europeias, e eles querem, claro, a garantia por parte dos Estados Unidos, né, de que o país continuará protegendo a Europa, né, e continuará atento nas questões europeias, né, justamente para tentar proteger a região, né, de qualquer tentativa russa de avançar no futuro, né? Então isso já seria um fator de tranquilidade para os europeus, né? Lembrando que o Trump, né, em alguns momentos, né, ele se mostra um pouco incongruente, né? Ele diz que vai se desengajar da Europa, depois em outros momentos ele promete que vai continuar atento, protegendo a região. Então esse tipo de incongruência do Trump é que preocupa muito as lideranças europeias. Falando nisso, professor, a gente teve todo um cenário para a cúpula do Alasca na última sexta-feira, tapete vermelho, aviões chegando mais ou menos ao mesmo tempo. O Zelensky vai ter tapete vermelho também, professor, ou não? Talvez o protocolo diplomático aponte também para isso, né? Uma tentativa de equiparar um pouco o tratamento, né? Mas se a gente lembra, né, da última reunião ali entre os dois nos Estados Unidos, o clima foi muito ruim, né? O Zelensky foi humilhado ali na Casa Branca, né, na frente das câmaras de televisão do mundo inteiro, né? Então o protocolo diplomático talvez sim, né, como Zelensky é também um chefe de Estado, né, aponte para tapete vermelho, né, e todo aquele protocolo próprio, né, de altas autoridades, né? Mas o mais importante é saber como vai ser o trato entre os dois líderes, né? Eu acho muito difícil, Nonato, que haja a mesma cordialidade, né, entre Trump e Zelensky que houve na sexta-feira entre Trump e Putin, né? Trump e Putin são duas lideranças que se admiram reciprocamente, né? Se entendem como iguais de alguma maneira, né? Os dois se enxergam como estadistas de grande envergadura, né? Não é desse modo que o Trump enxerga o Zelensky, né? Ele entende o Zelensky como uma liderança frágil, fraca, né? Não tem nenhum tipo de apreço e admiração pelo presidente ucraniano. Então, talvez a margem, né, do ritual diplomático típico, né, nos encontros de cúpula de altas autoridades, né, haja ali entre os dois um clima certamente menos amistoso e menos cordial, com aquela efusividade que viu na sexta-feira, né, certamente não veremos hoje entre Trump e Zelensky. Bom, vamos acompanhar, né, professor? Tomara que se chegue aí a um denominador comum, porque esse conflito já vai ainda aí para o 4º ano. Infelizmente, muitas vidas perdidas, muita destruição também. Professor de Relações Internacionais da UERJ, Paulo Velasco, muito obrigado pela gentileza da entrevista, professor. Uma ótima semana aí para o senhor. Prazer, ótima semana a todos. Soraya, Nonato, até a próxima.